Olá, tudo bem com você? Você já reparou como hoje todo mundo quer falar, mas quase ninguém quer escutar? A gente vive em um mundo onde as pessoas falam o tempo todo, opinam, respondem, se defendem, justificam, mas ouvir de verdade quase ninguém faz. E acho que muita gente tem se sentido cansada disso. No trabalho, em casa e até nos relacionamentos, às vezes parece que você está falando, mas ninguém realmente está ali. Isso vai gerando uma sensação muito silenciosa, mas muito pesada, de não ser ouvido, de estar sempre em segundo plano, de falar e não chegar em ninguém. É como se você estivesse presente, mas emocionalmente invisível. E o mais louco é que todo mundo está querendo ser ouvido, mas quase ninguém consegue parar para ouvir. E quando ninguém escuta, todo mundo começa a falar mais alto. E aí vira um ciclo. Mais fala, menos escuta. Mais confusão, mais atrito. As pessoas não estão mais se encontrando, estão apenas se cruzando. Isso tem afetado muito nossa saúde emocional, porque quando você passa muito tempo sem se sentir ouvido, você começa a se fechar, ou até mesmo explodir em momentos que não deveria. Mas deixa eu te trazer um ponto muito importante. Escutar não é só ficar em silêncio enquanto o outro está falando, é estar presente, é não interromper, não preparar a resposta enquanto o outro ainda está falando e concluindo o raciocínio, é realmente entender. Agora, e quando é você que está falando e o outro não te escuta? Porque isso acontece muito e machuca. Aqui vai algo que pode te ajudar. Primeiro, não entre na disputa de quem fala mais alto. Isso só aumenta o ruído. Em vez disso, pausa, respira e chama a atenção da pessoa de forma calma e direta. Eu preciso que você me escute por um momento. Fale olhando nos olhos, com clareza, sem tentar explicar muita coisa ao mesmo tempo para não confundir mais, porque quanto mais ansiosa a gente fica, mais a fala acelera e mais o outro se perde. E se mesmo assim a pessoa não te escutar, talvez ela não esteja disponível emocionalmente naquele momento. E isso também precisa ser reconhecido, porque ser ouvido não é só sobre falar melhor. É também sobre como quem você está tentando se comunicar compreenda a comunicação. E no meio de tudo isso fica um convite. Comece sendo a pessoa que escuta de verdade. Escute sem interromper, sem competir, sem transformar a fala do outro em disputa, porque quando você oferece escuta, você cria espaço. E onde existe espaço, existe conexão. E talvez o que está faltando no mundo hoje não seja mais pessoas falando, mas pessoas dispostas a ouvir a verdade e de verdade. Facilidades para todos nós. Beijo. Olá, tudo bem com você? Você já reparou como hoje está todo mundo querendo falar, mas quase ninguém quer escutar? A gente vive em um mundo onde as pessoas falam o tempo todo, opinam, respondem, se defendem, justificam, mas ouvir de verdade quase ninguém faz. E acho que muita gente tem se sentido cansada disso tudo, tanto no trabalho quanto em casa e até nos relacionamentos. Às vezes parece que você está falando, mas ninguém realmente está ali. Isso vai gerando uma sensação muito silenciosa e também muito pesada, de não ser ouvido,
de estar sempre em segundo plano, de falar e não chegar em ninguém. É como se você estivesse presente, mas emocionalmente invisível. E o mais louco é que todo mundo está querendo ser ouvido, mas quase ninguém consegue parar para ouvir. E quando ninguém escuta, todo mundo começa a falar mais alto. E aí vira um ciclo. Mais fala, menos escuta, mais confusão, mais atrito. As pessoas não estão mais se encontrando, elas estão apenas se cruzando umas pelas outras. E isso tem afetado muito nossa saúde emocional. Porque quando você passa muito tempo sem se sentir ouvido, você começa a se fechar ou até explodir em momentos que você nem precisaria. Mas deixa eu te trazer um ponto muito importante. Escutar não é só ficar em silêncio enquanto o outro fala, é estar presente. É não interromper, não preparar uma resposta enquanto o outro ainda está falando e nem concluiu seu raciocínio, é realmente tentar entender. Agora, e quando é você que está falando e o outro não te escuta? Porque isso acontece muito e isso machuca. Aqui vai algo que pode te ajudar. Primeiro, não entre em disputa com quem fala mais alto, isso só aumenta o ruído. Ao invés disso, pausa, respira e chama a atenção da pessoa de forma calma e direta. Eu preciso que você me escute por um momento. Fale olhando nos olhos, tenha clareza na fala, sem tentar explicar 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque quanto mais ansiosa a gente fica, mais a fala acelera e menos o outro compreende. Aí se perde. E se mesmo assim a pessoa não escutar, talvez ela não esteja disponível emocionalmente naquele momento. E isso também precisa ser reconhecido. Porque ser ouvido não é só sobre falar melhor, é também sobre com quem você está tentando se comunicar e se ele compreende o que você fala. E no meio disso tudo, fica um convite. Comece sendo a pessoa que escuta de verdade. Escuta sem interromper, sem competir, sem transformar a fala do outro em disputa. Porque quando você oferece escuta, você cria espaço. E onde existe espaço, existe conexão. E talvez o que está faltando no mundo hoje não seja mais pessoas falando, mas pessoas dispostas a ouvir de verdade, por mais escutativa e por mais falas compreensivas. Muitas facilidades para você. Beijo!